Você já sentiu, no meio de um dia perfeitamente confortável, um vazio inexplicável, como se estivesse vivendo uma vida que não é exatamente sua, mas apenas uma repetição mecânica de tarefas seguras? Essa sensação de que tem de haver algo mais é o ponto de partida para uma descoberta perturbadora feita por Friedrich Nietzsche há mais de um século. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma profecia que o mundo moderno insiste em ignorar: a ascensão do último homem. Você vai entender por que nossa busca obsessiva por felicidade e segurança pode estar nos transformando na versão mais desprezível da humanidade e como o segredo guardado por Nietzsche em sua obra-prima pode ser a única saída para recuperarmos a profundidade de nossa própria existência. Prepare-se, pois o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre a forma como você enxerga o seu próprio futuro. Sabe, às vezes eu me pego olhando para a tela do celular às 2 da manhã, pulando de um vídeo curto para outro, cercado pelo conforto térmico do meu quarto, com comida a apenas um clique de distância e uma sensação de segurança total. É nesse momento que o silêncio do quarto parece gritar uma pergunta: por que, tendo tudo que nossos ancestrais considerariam um paraíso, nos sentimos tão anêmicos e sem propósito? Nietzsche previu exatamente esse cenário. Quando ele escreveu Assim Falou Zaratustra, ele não estava apenas criando uma história, ele estava descrevendo nosso tempo com uma precisão cirúrgica. Ele nos avisou que, após a morte de Deus, que para ele significava o colapso dos grandes valores e certezas que guiavam a civilização, a humanidade correria para um refúgio muito perigoso: o conforto absoluto e a mediocridade. Para entender o perigo que corremos, precisamos acompanhar Zaratustra, o personagem de Nietzsche, quando ele desce de sua montanha após 10 anos de solidão. Imagine a cena: um sábio, com o olhar límpido de quem viu o sol, chega ao mercado de uma cidade e tenta oferecer às pessoas um presente precioso: o super-homem ou Ubermens. Ele diz à multidão que o homem é algo que deve ser superado, uma corda estendida entre o animal e algo maior, um perigoso atravessar por sobre um abismo. Mas as pessoas no mercado apenas riem. Elas não querem ouvir sobre esforço, perigo ou criação de novos valores. Elas querem entretenimento. Percebendo que a multidão não entende o conceito de grandezas, Zaratustra decide falar sobre o oposto, sobre a coisa mais desprezível que ele consegue imaginar, na esperança de que o asco desperte o povo. Ele apresenta o último homem. E é aqui que o segredo que o mundo moderno ignora começa a ser revelado, porque, ao descrever esse ser terrível, Nietzsche acaba desenhando um retrato falado da nossa sociedade atual. O filósofo diz que, para o último homem, a terra tornou-se pequena, e sobre ela saltita o último homem, que a tudo torna pequeno. Pense em como transformamos tudo hoje em algo mastigado, rápido e superficial para o consumo imediato. Perdemos a capacidade de contemplar o que é vasto e eterno para vivermos no mundo do útil e do cômodo, reduzindo a complexidade da vida a métricas de conveniência. O último homem pisca e diz orgulhosamente: nós inventamos a felicidade. Mas que felicidade é essa? Nietzsche a descreve como um deplorável bem-estar. É a felicidade que nasce da ausência de dor, da fuga de qualquer desconforto e da busca por uma vida sem sobressaltos, onde o maior objetivo é simplesmente não sofrer. Eu vejo isso em todo lugar hoje em dia, e confesso que sinto isso em mim também. Temos pavor de adoecer e desconfiar, como Nietzsche escreveu. Andamos com cuidado extremo para não ofender, para não sermos julgados e para não corrermos riscos desnecessários. O último homem evita qualquer tipo de conflito profundo porque isso arruína o estômago. Quantas vezes você já deixou de dizer o que realmente pensa ou de seguir um caminho difícil só para manter a paz e o conforto do seu pequeno círculo social? Nietzsche observa que nesse mundo profetizado não há mais pastores, apenas um rebanho onde todos querem o mesmo, todos são iguais. E o segredo mais amargo é que, quem tem sentimentos distintos hoje em dia, quem ousa ser diferente da massa ou questionar os valores estabelecidos, muitas vezes é visto como alguém que precisa de tratamento ou que vai voluntariamente ao sanatório. Nós trocamos a vontade de poder, que Nietzsche descrevia como esse impulso vital de autoafirmação, crescimento e criação de si mesmo, por uma simples vontade de segurança. Preferimos a distração do trabalho constante, que Nietzsche chamava de uma forma de fuga de si mesmo, para não precisarmos pensar na própria existência, mas cuidamos obsessivamente para que essa distração não prejudique nossa preciosa saúde física. Nietzsche descreve o uso de um pouco de veneno de vez em quando para gerar sonhos agradáveis e muito veneno ao final, para uma morte agradável. É difícil não associar isso ao nosso uso desenfreado de entretenimento vazio,
redes sociais e substâncias que servem apenas para anestesiar a sensação de que nossa vida está se tornando rasa. A modernidade ignora que, ao eliminarmos o risco e o sofrimento, também eliminamos a possibilidade de grandeza criativa. Zaratustra pergunta à multidão: que é o amor? Que é a criação? Que é o anseio? Que é a estrela? E a resposta do último homem é apenas um piscar de olhos, uma incapacidade total de entender essas palavras além de sua utilidade imediata para o prazer momentâneo. O amor virou uma transação segura, a criação virou mera geração de conteúdo, o anseio foi substituído pelo desejo de consumo. O que mais me impressiona no texto de Nietzsche é a reação do povo após o discurso de Zaratustra. Ele esperava que as pessoas ficassem horrorizadas com o retrato do último homem. Em vez disso, a multidão grita entusiasmada: dá-nos esses últimos homens, faz de nós esses últimos homens. Eles queriam a vida fácil, a ausência de responsabilidade e a felicidade sem esforço. E não é exatamente isso que o marketing, a tecnologia e a política moderna nos prometem todos os dias. A promessa de que podemos atingir o estado do último homem e que isso é o ápice da civilização humana. Nietzsche diria que o mundo moderno ignora o fato de que estamos sacrificando o futuro da humanidade no altar do presente confortável. Ele acreditava que o homem é uma ponte e não um fim, um caminho para algo mais elevado. Mas o último homem se vê como o destino final, a estirpe inextinguível como o piolho de terra que pretende durar o máximo possível sem nunca realmente viver intensamente. Nós nos tornamos o que ele chamou de aleijados invertidos, pessoas que têm muito de uma coisa pequena, como o sucesso financeiro ou a fama digital, mas que carecem de uma alma completa e vibrante, de uma unidade orgânica de ser. Talvez o maior segredo seja que a resistência ao último homem exige que abracemos o caos que existe dentro de nós. Nietzsche escreveu uma das suas frases mais famosas sobre isso: é preciso ter ainda caos em si para poder dar à luz uma estrela dançante. Mas o mundo moderno faz de tudo para organizar nosso caos, para rotular nossas emoções e para transformar nossas incertezas em dados estatísticos previsíveis. Estamos perdendo a capacidade de lançar a flecha do nosso anseio para além de nós mesmos porque o alvo mais próximo, o prazer imediato e a aceitação do grupo, é muito mais atraente e menos doloroso. Eu sinto que estamos vivendo em uma espécie de longo crepúsculo, como o vidente que visita Zaratustra previu. Uma época onde os melhores se cansam de suas obras e dizem que tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. Esse niilismo passivo é a marca registrada do último homem. Ele não acredita em nada profundo, não quer nada de difícil e se contenta com a sobrevivência biológica. É a morte da vontade criadora em nome da preservação da espécie. Portanto, o confronto que Nietzsche nos propõe é um espelho. Ele nos força a olhar para as nossas conveniências modernas e perguntar: isso está me elevando ou está me tornando apenas mais um grão de areia rotundo e bondoso em uma praia de mediocridade infinita? Ele nos desafia a ser marinheiros em mares revoltos em vez de ficarmos parados na margem, morrendo de tédio e de segurança absoluta. A lição final dele é que a verdadeira saúde não é a ausência de doença, mas a capacidade de usar a dor e a dificuldade como combustível para a autossuperação. Nietzsche concluiu que a maior ameaça à nossa espécie não vem dos maus ou dos criminosos, mas dos bons e justos que se sentam sobre seus valores antigos e recusam qualquer mudança que ameace seu bem-estar e sua boa consciência. Ele percebeu que o último homem é o resultado final de uma moralidade que prefere a negação da vida e o conforto do rebanho à perigosa afirmação de uma vontade própria e criadora. Para ele, o Estado moderno tornou-se o novo ídolo, um monstro frio que mente ao dizer eu, o Estado, sou o povo, enquanto atrai os supérfluos para um lento suicídio coletivo chamado de vida. Para escapar dessa armadilha, Nietzsche sugere que precisamos passar pelas 3 transformações do espírito. Primeiro, o espírito se torna camelo, carregando o peso dos valores e tradições. Depois, o camelo se torna leão, para lutar contra o grande dragão chamado Tu Deves, e conquistar a liberdade para novas criações. Mas nem o leão é o fim. Por fim, o leão deve tornar-se criança, pois a criança é inocência, esquecimento e um novo começo, um sagrado dizer sim à vida como ela é. O último homem, infelizmente, é aquele que nunca saiu da fase de um camelo cansado ou, pior, que nem sequer teve a força para carregar algum peso, preferindo saltitar levemente sobre a superfície da terra. Nietzsche nos alerta que o tempo está se esgotando. Seu solo ainda é suficientemente rico, ele dizia através de Zaratustra, mas virá o tempo em que esse solo será pobre e manso, e nenhuma árvore de grande anseio poderá mais crescer dele.
Estamos vivendo nesse solo que se torna cada vez mais raso? A nossa cultura de cancelamento, a nossa obsessão por segurança psicológica e a nossa aversão a qualquer forma de sofrimento não seriam sinais de que a corda sobre o abismo está frouxa? Zaratustra, em seus discursos, frequentemente louva aqueles que não sabem viver a não ser como poentes, pois eles são os que atravessam a ponte em direção ao super-homem. Ele ama o que se sacrifica à terra, o que trabalha e inventa para construir a casa do futuro, o que não retém para si nenhuma gota de espírito, mas se desperdiça em sua virtude. Isso é o oposto do egoísmo mesquinho do último homem, que quer tudo para si e tem horror à degeneração da sua própria comodidade. Muitas vezes, a nossa própria instrução, aquilo de que tanto nos orgulhamos e que nos distingue, segundo pensamos, da ignorância, é apenas o que nos impede de ouvir a verdade de Nietzsche. Chamamos nossa erudição de virtude, mas ela pode ser apenas o teto falso que colocamos entre nós e as estrelas para não sentirmos o frio da solidão das alturas. Nietzsche nos desafia a quebrar essas velhas tábuas de valores que nos mantêm sonolentos. Ele nos convida ao grande meio-dia, o momento em que o homem se encontra no meio de sua jornada e celebra o seu caminho como a sua mais elevada esperança. A assertiva final que Nietzsche nos deixa sobre essa ideia, o veredito implacável que resume seu pensamento sobre o nosso destino, é que o último homem não é uma falha do sistema, mas o objetivo final de um sistema que odeia a vida em sua forma mais explosiva e perigosa. Ele concluiu que o último homem é a prova de que a humanidade prefere a sobrevivência confortável à grandeza criativa, e que, ao buscar a felicidade acima de tudo, o homem torna-se o seu próprio parasita, extinguindo em si a última centelha da vontade que um dia o impulsionou para além do animal. O meu conselho para você hoje, inspirado nesse segredo que Nietzsche tentou nos contar, é: não tenha medo do seu próprio caos. Recuse a felicidade que te torna pequeno e o conforto que te anestesia. Escolha o caminho da corda sobre o abismo, a vida que se supera a cada instante, e não a vida do piolho que apenas salta sobre a terra seca buscando calor. Lembre-se que a alma mais abrangente é aquela que consegue descer ao mais profundo e alcançar-se pelo mais longo desvio. Seja o criador que busca co-criadores para escrever novos valores em novas tábuas, e não apenas um membro passivo de um rebanho sem pastor. Zaratustra olhou para o povo no mercado e sentiu o gelo no riso deles. Ele percebeu que não era boca para aquelas orelhas. Mas você, que chegou até aqui, talvez tenha ouvidos para o inaudito. Talvez você ainda sinta o ruflar de asas de um futuro que quer nascer através de você. Não deixe que a Terra se torne pequena demais para sua estrela. Que o seu hoje seja apenas uma ponte para o seu amanhã. O que você achou dessa visão provocadora de Nietzsche? Você consegue ver traços do último homem na nossa sociedade ou em si mesmo? Comente sua opinião abaixo. Deixe um like se este vídeo trouxe alguma luz ao seu caos interno e se inscreva no canal para continuarmos explorando esses abismos do pensamento. Compartilhe com quem precisa desse despertar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.